Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com a segunda parte da história dos francos, nesse especial de recesso do Zelota e também de aniversário de 5 anos do canal. Bom, nesse vídeo nós vamos ver as dinastias Merovingia e Carolíngia e ali o início do Sacro Império Romano. Então vai ter muita história para ser contada aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu contar essas histórias para vocês, eu peço a todos que dêem o tapota no like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo e ajude mais o canal a crescer e o YouTube entende a relevância desse conteúdo. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média, então tem várias sagas com vários reinos, impérios, civilizações e personagens. Então confere lá e se inscreve aí. E também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos saírem aqui no canal. Os links estão aí embaixo na descrição, beleza? Também quem quiser dar um apoio ao meu trabalho aqui no YouTube, faça parte do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, onde vocês vão pagar um valor bem simbólico e ter acesso a vídeos exclusivos, todos relacionados aos vídeos que eu faço aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos ver a dinastia Merovingia. Bom, de antemão, para quem não assistiu ao primeiro vídeo, recomendo que vocês passem lá, depois vocês voltem aqui para assistir o vídeo 2, para entender melhor a história da origem dos francos, certo? Eu vou continuar aqui de onde eu parei com o Clovis. O Clovis I, que começou ali a conquistar toda a Gália em 486, quando ele consegue derrotar o Siagrio, que foi o último grande oficial romano lá na Gália. E aí ele capturou a cidade de Soissons. Soissons é hoje uma comunidade que fica lá no norte da França. Então lá ele usou como a base para fazer campanhas contra outros povos germânicos, também contra os burgúndios e os visigodos. Os visigodos depois acabam se mudando definitivamente lá para a Espanha. E aí ele vai aumentando a influência franca na Gália e vai chegar até a Aquitânia. E a Aquitânia que ficava ali dentro daquela parte do território dos bascos, né, que a gente viu na história dos bascos, na fronteira entre a França e a Espanha, no caso nessa época entre a Gália e a Espanha. Bom, e aí o Clovis ele se converteu ao cristianismo de Niceia, né, o cristianismo niceno, que é o católico, por volta de 496. E isso foi um grande diferencial, né? Ele vai gradativamente conseguindo converter os francos também ao cristianismo, e essa conversão ela vai ser ali muito importante, porque vai tornar o reino dos francos como ali um bastião do cristianismo no meio de todos aqueles outros reinos germânicos ou bárbaros, como prefiram chamar, que eram cristãos arianos, que era considerada ali uma heresia pela Igreja Romana, né? Mas como uma seita, né? Que era praticada ali pelos outros reinos germânicos. Bom, aí no final do reinado do Clovis, que isso foi um final nada cristão, ele saiu conquistando outros pequenos reinos francos e foi eliminando todos os seus líderes. E assim ele foi abrindo caminho para unificar todos os francos em um único povo. Quando Clovis faleceu em 511, ele havia se tornado o rei de todos os francos e havia conquistado também a Gália, exceto 3 territórios na Gália, que eram a Borgonha, Provença e Septimânia. Então, quando Clovis faleceu, o reino dele foi dividido entre os seus 4 filhos, o que abriu aí um perigoso precedente no futuro para as sucessões que viriam a seguir. Bom, no começo, os filhos de Clovis eles se uniram com o objetivo de conquistar justamente esses territórios que o Clovis não havia conseguido conquistar. Então eles conseguem ali a conquista da Borgonha, da Provença e de Turíngia na década de 530. Os filhos de Clovis fizeram também uma campanha contra os visigodos no norte da Espanha
e mandaram também um exército lá para a Itália. Era realmente uma grande campanha de expansão. Além também deles conseguirem expandir a sua influência lá na Baviera, ou na Bavária, né? Baviera seria mais um termo mais em inglês. E aí eles conseguiram também obrigar os saxões que viviam por lá a pagarem a eles um tributo anual de 500 vacas. Bom, os saxões, né, como mencionei nos vídeos lá sobre os saxões, uma parte ficou vivendo lá na Saxônia, próximo ali da Jutlândia, e outros migraram ali para a Bretanha. Bom, isso aí tem lá no vídeo, vou deixar o card aqui para quem quiser conhecer melhor essa história. Bom, aí tivemos o falecimento do Teodorico Grande, que foi em 526. Teodorico Grande ele tinha sido o rei dos visigodos e dos ostrogodos. Ele era rei dos ostrogodos, como ele tinha parentesco lá com os visigodos, abriu vaga lá no trono, né? Ficou vago dos visigodos, então ele ficou como o rei dos dois povos. Então quando ele faleceu, o reino dos francos acabou se tornando o maior dos reinos entre esses reinos dos bárbaros, né? Os germânicos, em toda ali Europa Ocidental. Então apesar desse sucesso, dois irmãos, né, como reis merovingios, eles começaram a conspirar uns contra os outros, e aí era o que a gente já imaginava que ia acontecer, né? Muito poder, muitos territórios, igual a hora da divisa. E aí em 538, o Clotário I, que era o filho mais novo do Clovis, foi gradativamente no período de guerras, durante algumas décadas, lutou contra os seus próprios irmãos e foi os eliminando um a um. E não só eliminou seus próprios irmãos, como também os seus sobrinhos, né, que seriam ali também possíveis sucessores. Inclusive ele mandou para o mundo além vida um filho dele, mais velho também, né, que também seria ali um sucessor dele. E aí o Clotário ele vai conseguir reunir novamente todo o reino franco sobre o seu domínio. Porém, ele acaba não aproveitando muito, né? Depois que ele consegue finalmente derrotar todo mundo, ele fica apenas 3 anos como esse rei único dos francos, vindo a falecer em 561. Então o reino do Clotário I foi, mais uma vez, agora dividido entre seus 4 filhos. E com essa divisão surgiram 3 reinos nesse território. E aí foram formados o reino da Neustria, o reino da Austrácia e o reino de Borgonha. Então após o Clotário I deixar esse mundo, surgiram ali muitas guerras civis e muitas vidas ceifadas dentro da própria dinastia dos Merovingios. Entre essas muitas tramas que aconteceram, existiu ali uma grande rivalidade entre duas rainhas, que foi a rainha Brunilda lá da Austrácia e Fredegunda de Neustria. Bom, essas duas rainhas começaram uma briga que teve sequência com os filhos delas e também com os netos delas. Até o ano de 613, quando a Brunilda foi finalmente derrotada e executada pelo Clotário II, que era filho da Fredegunda. Bom, Clotário II assume como rei e utiliza o nome de Clovis como ali o rei de todos os francos. Mas essa vitória teve um preço alto, porque para ele conseguir essa vitória ele precisou de apoios da aristocracia, da burguesia franca. Então com isso ele teve que ceder e muito para conseguir essa vitória. Bom, ele teve a coroa, mas não tinha o poder. Em 614 foi feito o Edito de Paris, que codificou os direitos tradicionais da aristocracia e vai descentralizar o poder da mão do rei, passando ali para elites regionais. Existia a figura de um cargo, né, que era o de prefeito do palácio, que era equivalente a um primeiro-ministro aí nos dias de hoje. E esse poder ele acabou ficando ainda maior após esses acordos que o Clotário II fez para conseguir a coroa.
E aí em 617 esses cargos passaram a se tornar vitalícios. E esses reinos que existiram lá dentro dos reinos dos francos, existiam suas próprias leis, então eles podiam, esses prefeitos, definir as suas próprias leis dentro desses reinos que eles estavam governando. Ou seja, como eu já disse, Clotário II ficou com a coroa, mas devido a esses apoios que ele recebeu para conseguir a coroa, ele acabou ficando sem nenhum poder. E o filho do Clotário II, o Dagoberto I, é considerado como o último rei merovingio. Não o último rei de fato, tivemos muitos outros depois, mas foi o último assim meio que independente, entre aspas, né? Ainda tentou ali governar alguma coisa, mesmo tendo ali as suas limitações impostas por essa aristocracia. Ainda um século depois do falecimento do Dagoberto I, que os merovingios ainda continuavam reinando, ainda sobre essas influências, mais como uns fantoches do que mais propriamente como reis, né? E o poder estava todo na mão desses prefeitos palacianos. Então o declínio da dinastia merovingia se deu justamente essa situação, né, desses reis, e os últimos que não reinavam, né, que mandavam ali eram os prefeitos palacianos, e os últimos reis merovingios eram chamados de os reis que não faziam nada. Bom, então vamos ver que foi a ascensão dos carolíngios. Bom, em 687, o reino da Austrácia derrotou os reinos de Neustria e Borgonha na Batalha de Tetri. E aí esse reino se tornou o reino dominante lá da França, o que aumentou o poder de uma família que servia ali como prefeitos palacianos, que eram os Pipínidas ou os Arnulfidas. Então esses membros dessa família serviam como prefeitos palacianos desde a época do reinado do Dagoberto I. Esse aí foi o rei merovingio que eu acabei de mencionar. Bom, então apesar dessas novas influências por toda a França, os Pepindas eles não podiam tomar o trono para eles, né? Porque eles governavam ali de qualquer forma, né? Porque tinha esses reis fantoches aí merovingios. E os francos eles não aceitariam ser reinados por uma outra família, no caso uma nova dinastia. Mas aí surgiu um reinado, né? Um reinado entre aspas, que foi justamente desse personagem que vai fazer a diferença para os carolíngios, que foi o Carlos Martel, que vinha justamente do clã Pepínida. E ele se tornou prefeito do Palácio da Austrácia em 715. Bom, Carlos Martel ele levou os francos a vitórias importantes, fazendo uma campanha contra o califado omíada na Batalha de Tours em 732, e ele consolidou ali de fato o seu papel como governante da França. Claro que tinha ali o rei fantoche merovingio, e esse último rei fantoche tinha sido o Teodorico IV, que faleceu em 737. Só que essa influência do Carlos Martel era tão grande que ele não colocou nenhum outro rei merovingio para reassumir o trono. Ele ficou governando ali, em caso reinando, caráter não oficial, até o seu falecimento em 741. Só que aí os merovingios foram restaurados no trono, mas continuaram sem poder, era apenas um poder ilusório. No ano de 751, Pipino Breve, que era filho do Carlos Martel, ele consegue o apoio do Papa Zacarias e ele toma o trono para si e ali dá início à dinastia carolíngia. Bom, Pipino Breve ele veio a falecer em 768 e o reino da França acabou sendo dividido entre seus dois filhos, e foram o Carlomano I e o Carlos Magno, né, que todo mundo conhece mais, né, que fizeram um reino conjunto, até que o Carlomano faleceu em 771. E aí o Carlos Magno se tornou o único rei dos francos. E aí ele vai dar início à sua campanha de conquistar a Europa Ocidental, por isso que ele é chamado de o pai da Europa.
Então ele tinha uma corte lá em Aachen, que em português se chama Agrisiano, que é uma cidade que fica lá em Colônia, na Alemanha, né, e faz fronteira ali com os Países Baixos. Então o Carlos Magno vai ter esse apoio, né, da aristocracia e também da igreja, mas dessa vez sem ter nenhum custo como os merovingios tiveram, né? Então, uma questão de curiosidade, a de Colônia é onde é produzida de fato ali a colônia, né, que vem de lá. Bom, apesar de que Carlos Martel, né, também, apesar desses todos os apoios, ele raramente estava sentado no seu trono. Constantemente ele estava em campanhas, sempre buscando expandir o território dos francos. Em 774, o Carlos Magno ele derrotou os lombardos e se tornou ali o rei dos francos e dos lombardos. Depois ele fez uma campanha contra os bascos lá nos Pirineus, né, como a gente viu lá no vídeo sobre os bascos, já no vídeo 2, vou deixar o card aqui para vocês conferirem esses vídeos sobre os bascos. Ele acaba sofrendo uma derrota, né, que foi talvez uma das poucas que ele teve, ou talvez até a única, mas ele ficou muito revoltado ali com os bascos, em que eles lutaram sujo. Na verdade, os bascos atacaram a retaguarda do Carlos Magno. Não havia um acordo entre os bascos e os francos para que não houvesse um ataque contra os bascos lá em Navarra. Bom, enfim, depois assistam esses vídeos aí, quem não viu os vídeos dos bascos. Bom, então depois dessa campanha contra os bascos mal sucedida, o Carlos Magno continuou uma campanha contra os sarracenos lá na Espanha e depois contra os ávaros lá na Hungria. Bom, falando assim, parece que foram conquistas fáceis, mas foram batalhas duríssimas. E uma das mais duras foram contra os saxões, nas guerras saxônicas, em que durou ali de 772 até 804. E o Carlos Magno adicionou ali a Saxônia ao seu território do Reino Franco. Bom, apesar do longo conflito, o Carlos Magno ele venceu os saxões, que acabaram sendo ali de forma forçada convertidos ao cristianismo. E aí tivemos mais essa expansão do reino dos francos. O Carlos Magno ele cresceu tanto o território dos francos, e quando ele tinha falecido em 814, o território dos francos, no caso o reino dos francos, havia dobrado de tamanho. Mas ele ainda não faleceu aqui na história. Vamos voltar para o dia 25 de dezembro de 800, quando Carlos Magno ele vai ser coroado como o primeiro imperador sacro romano pelo Papa Leão III. Essa coroação teve um certo objetivo, que seria de controlar o Carlos Magno para que ele não continuasse se expandindo mais. Mas tem outras questões aí, né, que eu vou falar aqui de certa forma resumida, mas quem quiser saber com a forma mais expansiva, né, ou mais extensa a explicação, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos da Irene de Atenas, que estava nesse momento como imperatriz lá do Império Bizantino. Bom, no caso, os bizantinos não estavam em condições de defender ali o papado em Roma de ataques de reinos germânicos ou reinos bárbaros. Então, desde a época do Pipino Breve, ele estava fazendo ali ataques, defendendo ali a Itália dessas invasões desses reinos bárbaros. E, consequentemente, o Carlos Magno deu sequência a isso. Então, propositalmente, o Papa Leão III ele convidou o Carlos Magno para passar o Natal lá em Roma. E com isso ele acaba dando ao Carlos Magno a coroa, desconsiderando a Irene de Atenas por ser mulher, e então ele considerava que o trono do Império Bizantino estava vago. Mas, como eu disse, mais detalhes eu deixo para vocês conferirem nesses vídeos da Irene de Atenas lá na saga bizantina. Bom, então essa coroação também serviu ali, no caso, no lado para o Carlos Magno, para que ele reforçasse ali o poder dos carolíngios e dos francos na Europa Ocidental e na Europa Central. Bom, o Império do Carlos Magno, depois disso, ficou conhecido como o Império Carolíngio. Ele se estendia da Espanha e ia até a Hungria. E, claro, era amplamente dominado pelos francos.
esse período também coincidiu com um período de atividade cultural que muito é desconhecido. Muito se fala apenas dos árabes lá em Al-Andalus, mas os francos também estavam fazendo produções artísticas e culturais. Temos o crescimento da cultura, da literatura, a escrita, a música, onde vamos ter a música clássica com melodias. Também vamos ter a questão da jurisprudência e, claro, os estudos bíblicos. Bom, quando Carlos Magno agora sim faleceu em 814, o império dele é considerado ali como uma fase inicial do Sacro Império Romano, que foi herdado pelo seu único filho sobrevivente, que era o Luís o Piedoso, que reinou de 813 até 840. Só que aí, quando o Luís o Piedoso faleceu, os seus 3 filhos, para impedir ali uma guerra civil entre eles, resolveram dividir o Império Sacro Romano em 3. Então eles vão fazer ali a França Oriental, a França Média e a França Ocidental. Então esses reinos eles persistiram até o declínio da dinastia carolíngia, que também culminou ali com o fim do Sacro Império Romano. Bom, nós temos a França Oriental, que depois se tornou o Reino da Alemanha. A França Ocidental se tornou o Reino da França. E a França Média se tornou o Reino da Lotaríngia e da Itália. Bom, qual é esse termo franco? Ele continuou sendo utilizado mesmo após os francos deixarem de ser francos, serem tornados franceses, mas era não mais uma questão de etnia, mas por conta das campanhas dos cruzados durante essa Idade Média, para diferenciar os francos, os franceses no caso, dos italianos, que eram chamados de latinos. Dessa forma que eles eram chamados tanto pelos bizantinos como também pelos muçulmanos. Então quando eles vinham lá dos reinos da França, eram chamados de francos, e quando vinham da Itália eram chamados de latinos, né? Fazendo até essa diferenciação, né, do Europa Ocidental dos cruzados para a Europa Oriental, certo? Bom, outra coisa que eu queria falar aqui antes de encerrar esse vídeo, que é uma questão que é muito falada de forma até errada, e colocam o Carlos Magno como imperador do Império Sacro Romano Germânico. Bom, isso não era possível porque na época não existia a Alemanha. Então a Alemanha não fazia parte do Império Sacro Romano. Esse império, no caso com os carolíngios, ele foi até 888. Então no ano de 888 é que encerra o Império Sacro Romano. Entre 896 até 899, a gente vai ter um período em que duques italianos vão ficar se enfrentando e disputando o trono de imperador do Sacro Império Romano. Só que esse espaço aí fica vago até o ano de 962, quando Otão I, que era rei da Alemanha, ele reivindica o trono de imperador do Sacro Império Romano, considerando ali, no caso, ele disse que era um descendente do Carlos Magno, então ele tinha direito ao trono. Então, com a junção da Alemanha, nós colocamos aí como Império Sacro Romano Germânico, que teve início em 962 e durou até 1806. Então, houve sim um hiato entre aquele império que foi iniciado com o Carlos Magno e encerrou com os seus filhos, com o fim da dinastia carolíngia, e esse início do Império Sacro Romano Germânico. Eu sei que existem livros que têm isso, tem historiadores, até professores de história, que consideram tudo como se fosse uma coisa só, talvez por uma questão de simplificar, ou talvez porque realmente entendam dessa forma de que tudo era uma coisa só. Mas eu entendo que são dois impérios distintos. No caso, o Sacro Romano Germânico é uma continuação, uma restauração do Império Sacro Romano. Beleza?
Bom, espero que vocês tenham gostado, estarei retornando aí em breve e, claro, colocarei aí uma enquete. Eu não sei como eu estou trabalhando paralelamente esses vídeos aqui com os vídeos que eu estou fazendo dos Ayúbidas, eu não sei a que pé anda lá, mas o último vídeo que eu fiz sobre os Ayúbidas foi do Saladino, né, nas suas conquistas. Então, quando terminar lá, se caso eu concluir essas edições e tudo mais que eu vou ter que fazer desses vídeos aqui, antes de eu terminar lá, quando eu terminar aqui esses vídeos, eu vou dar sequência aos vídeos dos Ayúbidas. Caso contrário, eu vou colocar a enquete e a gente recomeça aí nesse segundo semestre com outras civilizações ou personagens. Bom, vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até a próxima, falou pessoal.